Oi, gente, aqui é a Lívia, monitora desse módulo de metabolismo, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre alimentação saudável, que é o tema do GT1. Para começar, eu coloquei aqui algumas características principais sobre o que seria alimentação saudável. E assim, é bom a gente saber que ela tem que ser adequada à realidade do indivíduo, ou seja, ela não pode ser uma alimentação cara, tem que ser acessível. Por isso que existe um estímulo muito grande aos agricultores familiares, tanto por respeitar as práticas regionais, como tem aqui, respeito e valorização das práticas alimentares, como também porque a produção de frutas, verduras, legumes são, em geral, alimentos mais baratos e realmente bem mais acessíveis. Além disso, a alimentação tem que ser variada, ou seja, tem que compor o maior grupo de alimentos possíveis para conseguir todos os nutrientes que o nosso organismo precisa, e tem que ser harmônica em quantidade e qualidade. E assim, como forma de orientar as pessoas de como planejar as refeições para que se consiga ter uma alimentação adequada de fato, existem as diretrizes dietéticas. Um exemplo aqui no Brasil é a pirâmide alimentar, né? E além dela também tem o Guia Alimentar para a População Brasileira do ano de 2014. Aqui eu coloquei alguns exemplos, como o Guia Alimentar do México e o Guia Alimentar japonês, só para mostrar que cada país vai ter sua diretriz de acordo com suas práticas alimentares. E aqui é a pirâmide alimentar. Essa pirâmide ela é atualizada do ano de 2013, já com a recomendação da dieta de 2.000 quilocalorias. E assim, é bom a gente saber como ela funciona. Aqui a gente vê que ela é dividida em 4 níveis, sendo os alimentos da base recomendados a serem consumidos em maior quantidade e os alimentos do topo com a recomendação de ser consumido em menor quantidade. Tanto que a gente vê aqui que o topo é composto por açúcares, doces, óleos e gorduras, que são alimentos que, se consumidos em excesso, podem causar doenças cardiovasculares ou diabetes, entre outras doenças, né? E, além disso, a gente vê que ela é dividida em 8 grupos, cada grupo com sua porção recomendada, que é justamente para orientar as pessoas a montar suas refeições. Já entrando nessa parte dos macronutrientes, os macronutrientes eles vão ser necessários em maiores quantidades, né? E são eles os carboidratos, os lipídios e as proteínas. Os carboidratos, a principal função é fornecer energia para o nosso corpo e eles vão ser encontrados em massas, vegetais, açúcares, entre outros alimentos. Aqui eu coloquei a recomendação, que é de 50% a 60% do valor calórico total, sendo que esse valor calórico total recomendado é de 2.000 quilocalorias, então o consumo recomendado é de 50% a 60% dessas 2.000 quilocalorias, por exemplo. Aí aqui os lipídios, eles fornecem altas taxas de energia e também vão ser importantes na absorção de vitaminas lipossolúveis, que são as vitaminas A, D, E e K. Vão ser encontrados em óleos, oleaginosas e a recomendação é de 25% a 30% do valor calórico total. Já que nas proteínas também podem funcionar como fonte calórica quando necessário e vão ser componentes importantes para a construção e reparação dos tecidos do nosso corpo. Eles vão ser encontrados em carnes, ovos e a recomendação vai ser de 15% a 20% do valor calórico total. Aqui, entre parênteses, eu coloquei a quantidade de energia liberada por grama de cada nutriente. No caso dos carboidratos, vão ser 4 quilocalorias por grama. Aqui eu coloquei caloria com C maiúsculo só para lembrar para vocês que é a mesma coisa que quilocaloria. Os lipídios vão ser 9 quilocalorias por grama e as proteínas vão ser 4 quilocalorias por grama. Já os micronutrientes, eles vão ser necessários em pequenas quantidades e vão ser compostos pelas vitaminas e sais minerais, que são importantes para a regulação do nosso corpo, né? As vitaminas elas vão ser divididas em hidrossolúveis, que são as vitaminas C e B, e lipossolúveis, que são as vitaminas A, D, E e K. Gente, essa parte de macronutrientes, micronutrientes, não precisa se aprofundar tanto agora não. É mais um geralzão mesmo. Aqui, as necessidades nutricionais diárias, eu coloquei essa tabela com os valores diários de referência. É muito importante vocês terem essa noção. Por exemplo, a gordura, 65 gramas. As fibras, muito importante, 25 gramas. Isso tudo baseado em uma dieta de 2.000 quilocalorias. Quanto às fibras alimentares, elas vão ser substâncias que vão regular a ação intestinal, né?
e vão ser divididas em fibras solúveis e fibras insolúveis. Esse quadro ele já está bem completinho com as fontes e as ações que cada um vai promover. Então, é muito importante saber a diferenciação. Por exemplo, quanto às fibras solúveis, ela vai reduzir o esvaziamento gástrico, diminuir os níveis de colesterol sanguíneo. As fibras insolúveis aumentam o bolo fecal, estimula o bom funcionamento. Então, é bom que vocês saibam a diferenciação de cada um. E já entrando nessa parte dos rótulos alimentares, para começar, é importante saber se todos os alimentos precisam necessariamente ter o rótulo. E assim, segundo a cartilha da Anvisa, sim precisam, mas tem suas exceções. Por exemplo, bebida alcoólica, alguns temperos, ervas naturais, ou até alimentos vendidos a granel, não tem essa obrigatoriedade. Mas assim, no geral, é bom que se tenham os rótulos, todos os alimentos. E aqui os itens que devem conter, né, nos rótulos, a lista de ingredientes, a origem, o prazo de validade, o conteúdo, o lote e a informação nutricional obrigatória. Sobre a informação nutricional obrigatória, é importante conhecer alguns aspectos dela, até porque os rótulos eles funcionam como uma comunicação entre o consumidor e o alimento, ou seja, é muito importante que as pessoas saibam ler os rótulos para conseguir ter todas as informações que aquele alimento traz. Então aqui, alguns aspectos são a porção, que é a quantidade média de alimento que vai ser consumido por uma pessoa saudável, a medida caseira, que é uma medida obrigatória que normalmente é utilizada pelas pessoas em geral, como uma colher de chá ou uma xícara, e o percentual de valor diário, que é a quantidade de energia que o alimento apresenta em relação a uma dieta de 2.000 quilocalorias. Bom, gente, quanto aos alimentos light diet, é bom saber o que representa cada um e para quem é indicado esse tipo de alimento. Aqui, os alimentos light, eles apresentam uma redução mínima de 25% em determinado nutriente ou valor energético quando comparado a um alimento convencional e são indicados para as pessoas que realmente buscam uma alimentação mais saudável, diferente dos alimentos diet, que apresentam quantidades insignificantes ou são totalmente isentos de algum nutriente. E eles são indicados para as pessoas que têm alguma condição fisiológica específica. Por exemplo, um diabético que tem restrição de açúcar. Eles vão procurar alimentos diet com a restrição de açúcares. E assim, muita gente confunde e acaba consumindo alimentos diet com o objetivo de emagrecimento. Só que não funciona muito. Por quê? Eu vou dar aqui um exemplo do chocolate diet. O chocolate diet, ele, por exemplo, não vai apresentar açúcar, mas para conseguir ter aquela textura do chocolate e o sabor, eles acabam acrescentando outro nutriente, como a gordura. Então, vai haver uma compensação calórica e não vai adiantar muito. Por fim, entrando nessa parte de metabolismo energético, esse gráfico aqui ele representa o gasto energético total diário, que é composto pela taxa metabólica basal, que é basicamente o gasto energético que a pessoa precisa para sobreviver, ou seja, se ela ficar em repouso absoluto, sem se alimentar, quantas calorias que ela gastaria num dia para manter o organismo funcionando, com a respiração, o coração batendo, os órgãos funcionando como um todo. Aí vai ter o efeito térmico dos alimentos, que é a energia gasta pela digestão e metabolização dos alimentos que são ingeridos, e a termogênese por atividade, que é o gasto energético tanto pelos movimentos diários que a gente faz no cotidiano, como ou subir uma escada, ou varrer uma casa, ou qualquer momento que você faça, você vai estar gastando energia, como também alguma atividade física, uma caminhada, uma corrida, também vai gastar energia. Pronto, gente, então, o gasto energético total ele é composto pela taxa metabólica basal, efeito térmico dos alimentos e termogênese por atividade. Aqui eu só especifiquei um pouco mais quanto ao gasto energético basal, alguns fatores que influenciam, como idade, tamanho, clima, sexo, por exemplo. Sobre o gasto energético em repouso. É assim, gente. O ideal para medir o gasto energético basal seria com a pessoa dormindo. Só que, como é muito difícil conseguir essa medida com a pessoa dormindo, convencionou-se o gasto energético em repouso, que é justamente a pessoa em repouso de fato, sem se alimentar, só que estando acordada. Então, a única diferenciação é essa. Aqui a termogênese por atividade
que é o gasto energético com atividades físicas ou movimentos diários, e o efeito térmico dos alimentos, que é a energia gasta com a digestão e metabolização dos nutrientes, como eu tinha falado. Bom, gente, é basicamente isso. Esse GT1 ele é bem tranquilo, bem introdutório, mas qualquer dúvida vocês podem falar com a gente no WhatsApp. E é isso, obrigada!